no templo, na escritura cristã, que eles chamam de livro sagrado. O primeiro livro deles narra a criação do mundo, né? E lá diz que depois que havia sido criado tudo, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só e colocou uma mulher para viver do lado dele. Por que Deus colocou uma mulher do lado dele? Porque antes disso, Deus falava com o homem. De manhã à tarde estava acessível. Deus estava disponível. Mas Deus com certeza tinha mais o que fazer e falou: não posso ficar falando com esse Adão o tempo todo, né? Vou arrumar alguém para conversar com ele, né? E narra a história que Deus criou a mulher. Eu estou fazendo menção ao livro cristão para ilustrar o que eu vou falar. Eu já fiz outras palestras aqui e disse que não reconheço isso como verdadeira, essa história que Deus criou dessa maneira o mundo. O texto diz que eles viviam felizes, viviam bem, não faltava nada, nada. Estavam no paraíso. Até o momento que eles foram lá e comeram o fruto da sabedoria. Logo que o homem pega, então é daí que eu vou, logo que o homem entende o que é uma sabedoria, o escritor do texto diz que Deus vem à procura dele e ele se esconde de Deus. Passa o seguinte: Deus o chama, ele se apresenta e diz que estava com medo dele. Por quê? Porque haviam comido o fruto proibido. Logo em seguida, Deus pergunta se foi ele. O homem nega, diz que foi a mulher. Perguntada, a mulher diz que foi a serpente. E aí o resto você já sabe o que aconteceu. Mas o texto diz também que eles abriram os olhos, que Deus abriu os olhos deles após esse fato, e eles ficaram com vergonha da sua nudez. Até aquele momento não tinham vergonha da sua nudez, e aí o texto diz que eles se cobriram com folhas, e alguns versículos para frente o texto diz que Deus cobriu-os com pele de animais. O que leva um ser humano a perder sua condição de viver bem, próspero, é sentir vergonha de ser descoberto, é sentir vergonha de algo que ele não quer que ninguém saiba. Qual é a sua verdadeira face? Quanto tempo faz que você não dá um sorriso autêntico seu, verdadeiramente seu? Quanto tempo faz que você realmente não conta a alguém quem você é realmente, o que você faz realmente? A quem você acha que engana quando você assim o faz? O ser humano é o único ser que mata pelo simples fato de matar. Os outros animais matam para sobreviver, o homem mata por matar. Os outros animais entram em lutas simplesmente porque é do instinto animal. Sobrevivência. O homem briga por qualquer coisa. O homem briga por dinheiro, o homem briga por terra, o homem briga por mulher, o homem briga por inúmeras coisas sem o menor sentido de ser. O homem continua e vai continuar todos os dias indo até o fruto proibido, a árvore proibida. Quando eu estou falando de árvore proibida, eu não estou falando, não tem nada a ver com o negócio de pecado, porque eu já disse em outras palestras que pecado é religião que inventou, isso é bobeira. Deus deu a liberdade para vocês viverem livre, não tenham medo da liberdade. Daí
a você ser reto, tem uma grande diferença também. Ser reto. Se enganar algumas vezes, não há problema nenhum. Não pode persistir no erro. Mas voltando a Adão e Eva, eles eram felizes e tinham tudo. E de repente, o que acontece? Eles percebem a nudez. Você sabe o que é perceber a nudez, meu filho? É voltar à forma original. Voltar à forma original. O homem, desde o dia que saiu do paraíso, ele reluta em não ser ele. Ele reluta em ficar se escondendo atrás de pele. O que é pele, seu Pedro? Falso moralismo, falsa conduta, falsa bondade, que é a pior de todas. Tem pessoas que são bons não é por serem, é para ver e ouvir o comentário dos outros sobre si. Isso não é bondade. Isso é sinônimo de esperteza burra. As pessoas, quando querem alguma coisa de alguém, põem um sorriso no rosto. O que é isso? Elas estão escondendo a sua nudez. As pessoas, quando querem alguma coisa, elas falam suave, sempre com um sorriso no rosto. Ou quando querem assombrar alguém, com cara sisuda. Não é sua face original isso. E por você não ter coragem de ser você, sem máscara, faltam as coisas para você. Esse é o motivo pelo qual você nunca está preenchido. Esse é o motivo pelo qual você nunca está satisfeito com nada. É como estar num lugar, corpo presente, mas não está aqui. É como olhar para mim, fingir que me ouve, que me entende, até acena a cabeça assim, ó. Mas a mente está em outro lugar. A quem você engana, a mim ou a você? A palavra está sendo dada, mas será que está sendo guardado na sua memória? E uma outra coisa que vocês têm que entender, meu filho: enquanto vocês deixarem que a mente viva a vida de vocês, vocês não vão ser nada. Não vão ser nada. A mente tem que ser alguma coisa para você armazenar informação. Colocar nela coisas boas para que você mais tarde possa usar. Mas 99% da humanidade está ao contrário. A mente comanda ele. A mente, me parece, aos olhos do mundo espiritual para os homens, como um grande guarda-roupa de um artista de circo, que está apta a colocar uma máscara ou fazer um desenho na face original do seu. No momento que lhe convém, troca essa máscara ou simplesmente troca a pintura. Ou simplesmente troca a pintura. Por que os relacionamentos acabam não dando certo? Porque as pessoas não se mostram. Está igual lá no paraíso. Ao invés de irem à sabedoria, não, elas querem tomar para si a sabedoria. Acha que é esperto. Depois que começa a conviver, começa a aparecer os defeitos. Mas tolo aquele que acredita que já sabe tudo sobre o outro. Tolo. A mente é capaz de produzir faces e mais faces na velocidade que lhe convier. Você é capaz, meu filho, de ser outra pessoa inúmeras vezes durante o dia. E talvez você vá passar a vida inteira sem conseguir ser você verdadeiramente. É por isso que vocês padecem. É por isso que as coisas não acontecem para vocês. Porque a criação, a existência, preparou coisas insondáveis a cada um de vocês. A existência preparou caminhos maravilhosos para que vocês trilhem aqui nessa terra de maneira tranquila. É essa a promessa de Deus. Para que tenham vida e vida e abundância. Mas o que está sendo preparado, e quando vem essa bênção, não encontra a face. Quem atrás chega aqui, olha para a pessoa e diz, volta para trás. Fala, eu não encontrei a pessoa com essa face. Mas como você não encontrou? Não encontrei. A pessoa que eu encontrei lá está bem diferente dessa que eu fui levar à bênção. E é fácil de entender isso.
Quando a pessoa vai pedir alguma coisa à espiritualidade, meu filho, ela faz um tadismo, ela faz uma cara de tadinho, que enquanto o espírito leva o pedido lá para cima, para que volte com a vez, quando ele chega aqui, ele já encontra outra face, na mesma pessoa, uma outra personalidade. Enquanto o mundo não entender, meu filho, que vocês vieram para ser autêntico, porque são únicos, sem se importar com o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, o que os outros vão desejar que seja você e que não é, vocês vão viver como miseráveis, como pobres filhos de Deus que tem que estar implorando para Ele o tempo todo, e o tempo inteiro vive em cima de uma corda bomba. Qualquer coisa tira seu equilíbrio, meu filho. Às vezes a vitória sua está ali, mas a sua perna está trêmula aqui. E essa tremura na perna impede você de dar o passo seguinte para alcançar a ponte, que levará você ao encontro daquilo que você busca na espiritualidade. Quantas pessoas frequentam os tempos de Umbanda, meu filho, por um bom período? Não é só o tempo de Umbanda, as igrejas, qualquer denominação religiosa. Mas ela precisa ter um tempo de purificação. Ela precisa ter um tempo, meu filho, de amadurecimento para que a espiritualidade, aquela corrente proativa, veja se realmente é uma necessidade ou um mero ego seu. E a pessoa fala, isso não deu certo para mim. Abandona. Abandona. Isso aqui é um tratamento, meu filho. Em todos os templos onde é pregado, em todos os templos onde é dado passe, em qualquer templo onde fala-se dessa figura que cada religião colocou um nome, Oxalá, Alá, Deus, Javé e tantos outros. Em qualquer lugar onde é invocado esse nome, e esse nome talvez seja uma das coisas mais maravilhosas que essa força cósmica chamada Deus inventou e criou. Não existe coisa mais convicta em Deus do que isso. Tolo aquele que não acreditar, e isso até a ciência quântica já provou, que há uma força matriz, que há como se fora uma usina que emana poder e força a todo o universo continuadamente. Vocês são Deus adormecido que esqueceram dessa qualidade. Vocês têm poder de criar, vocês têm poder de se auto-curar, de se auto-redimir. Você tem poder de ressuscitar uma pessoa, meu filho. O divino está aí dentro. Como eu disse na palestra passada, quem procura Deus está totalmente errado. Você só pode procurar aquilo que você perdeu. Aquilo que você não perdeu não tem como ser encontrado, porque já está em você, já está em você. O mundo poderia ser um mundo melhor se tudo que eu ouço do ser humano, de mamando a caducano, se você perguntar a alguém o que ele quer, ele vai dizer, eu quero ter paz de espírito. Todos querem ter paz de espírito. E aí está o erro. Você não tem que procurar ter paz de espírito. Você precisa estar em paz com seu espírito. Seu espírito é divino. Deus não habita lugar que tenha murmúrio. Deus não habita em lugar que tenha gritos de dor e sofrimento. Porque Deus é o averso a tudo isso. Nada disso próximo a Deus prevalece. Dor, doença, tristeza, na presença de Deus, inexiste. Imediatamente acaba. Estou querendo levar você para uma linha, meu filho, para você se auto-elevar-se. Parar de ficar olhando, achando, aquele guia tem força. Aquele guia não tem força, meu filho. Quem tem força é você, ela está aí dentro. Aquela prece tem força, aquela prece é inócua, se não for pronunciada aí com convicção, não vai além. E a convicção que eu falei dessa força criadora foi quando ele disse, e já no princípio dos livros sagrados é possível ver isso. E o verbo, que verbo? Ele falou a Moisés, diga que o eu sou lhe enviei. Está vendo a diferença? Como é muito curto
O degrau para você se elevar à condição de divino e você não dá o passo seguinte? O estar com Deus de verdade só esbarra na sua inércia e na sua pouca fé de se proclamar verdadeiramente aquilo que você é, como Deus fez e faz, é dizer: eu sou. Você é o que, meu filho? Você é o que? Eu sou João, eu sou Maria. Você tem sido muitas coisas, mas tem esquecido do principal. Você tem esquecido de voltar ao paraíso. Por isso que te faltam as coisas. Você está esquecendo de ser original. Você tem esquecido da sua face original. Você tem vivido esse tempo todo se moldando conforme o ambiente, o lugar e a situação. Aí está o teu erro. Você está vivendo uma identidade que não te pertence. Você mente por pouca coisa. Você engana. E aí é uma outra coisa tão estúpida quando alguém diz: eu consigo enganar fulano, beltrano, ciclano. Você está enganando a você. O outro não pode ser enganado se não tem o conhecimento. Você só pode ser enganado a partir do momento que você entende aonde está o engano. Então o outro nunca é enganado. O enganador é próprio. Ele é o próprio engano de si. A mentira, ela só tem validade dentro da sua boca e da sua mente. Uma vez que é colocada para fora, ela inexiste. Porque assim que a pessoa se confronta com a tua mentira, com o mínimo de verdade, a sua mentira deixa de existir. Imediatamente. Na espiritualidade umbandista tem um monte de pessoas assim que dizem: eu sou médium, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas no primeiro grande teste não consegue fazer nada. Assim como nos terreiros de Umbanda, nos kardecismos também, tem milhares de médiuns sem dom mediúnico brincando de espiritualista. São cães adestrados, macaquinhos adestrados, que observam a entidade verdadeira fazendo uma coisa e faz igual. Vocês têm quebrado o espelho a todo momento da sua face momentânea, mas continua sustentando, mesmo com esse espelho quebrado, uma nova face de acordo com a situação. Isso é muito triste para o ser humano, meu filho, e para Deus também. O ser humano é descoberto, meu filho, em alguma coisa ruim que ele tem feito ou que ele está fazendo. O vidro estrilhaça, mas de fundo já uma nova face preparada pela mente para continuar na sua própria mentira. A originalidade se perdeu? Não. Ela simplesmente foi esquecida de lado. E quando você deixa a sua face original de lado, você também põe Deus em segundo plano na sua vida. Porque Deus é real. E quando você não vive uma vida de realidade, você vive uma vida de mentira, você não pode estar na presença de Deus, porque Deus não compactua com isso. Deus não compactua com isso. Por que o ser humano, assim que perde um ente querido, bate uma tristeza, um remorso, chora descabidamente? Até quando perde um animal, chora descabidamente. Por quê? Porque o lado original está dizendo: você podia ter dado muito mais do que você deu a essa pessoa. Você podia ter aproveitado muito mais a presença dessa pessoa. E você se omitiu, você se escondeu, você se distraiu. E começa a bater remorso. Quando a pessoa tem convicção de que quando conviveu com um ente querido que partiu para outro plano, de maneira coerente, é momentâneo e não é uma tristeza, é só uma amargura por não saber ao certo se vai ter o reencontro lá. Mas é uma ausência que não dói, é uma ausência que incomoda. Agora, quando essa ausência dói, meu filho, a pessoa passa o resto da sua vida lembrando daquela pessoa como se for um castigo pelo tempo que conviveu e que poderia estar perto e não teve. Outros já vieram e foram, e vocês também vão. Só que esse é o tempo de vocês. E não é o tempo de purgar, meu filho. Eu não sei por que as pessoas acham que a vida é uma purgação. A vida é um êxtase.
É uma explosão de possibilidade. Mas possibilidade do que, seu Pena? De se dar bem na vida, de fazer coisas boas. Êxtase só é possível ser sentido, meu filho, num gozo. Num gozo. A vida, ela deveria ser um gozo eterno. Um gozo onde está contido todos os prazeres, não da carne, meu filho, o prazer da alma, da satisfação de eu estou com a pessoa, não é porque eu gosto dela, eu estou com essa pessoa porque essa pessoa me completa. Eu estou num emprego não é porque eu necessito, é porque os outros colegas que lá trabalham precisam da minha colaboração para que tudo vá bem. Eu sou um médio da casa de Umbanda, não sei lá das contas, pai do mato. Não é porque ela é uma casa um tempo bonito. Eu estou lá porque eu atendi ao chamado e eu me alistei no exército daquela casa. E ela pode ser humilde ou pode ser um templo lindo, não interessa. O que vai dizer se ela é uma casa de força ou é uma casa fajuta é a responsabilidade do dar sem nada receber. Fazer as coisas para os outros com uma satisfação interior de falar eu sou útil para alguma coisa. O semelhante meu precisou e eu tive condição de auxiliar. Meu filho, você que trapaceia, você que mente, você que se omite, você que não tem coragem de parar de tirar ou colocar máscara, você está caminhando para o lugar à cega, porque os olhos que te conduzem ao eterno e a Deus, eles estão na sua face original. E toda vez que você põe uma máscara aqui, meu filho, ofusca o brilho do seu olhar e você começa a não enxergar a realidade. É por isso que tudo é ruim para você. É por isso que você não vê saída, não tem como ver saída quando os olhos estão vedados. É por isso que você não encontra uma direção para a sua vida, você não consegue resolver pequenos problemas. Como que alguém que está com um peso danado, várias máscaras sobre a sua face original, vai conseguir distinguir qual é o caminho para seguir? É por isso que você faz escolha errada. É por isso que você nunca dá o tiro certo. É por isso que você não encontra a pessoa da sua vida. Sabe por quê? Você não é original. Você tem uma beleza e a escondeu. Você tem uma luz e a colocou debaixo do alpendre. Se vocês forem levar a ferro e fogo todas as proibições que há nas escrituras sobre o que o homem ou a mulher deve fazer ou não, vocês não vivem. E o pecado é falado da menção dele no primeiro livro e depois somente nos evangelhos. Porque as outras coisas, aos olhos de Deus, nem pecado era abominações. O que é pior ainda, o livro de Levítico fala muito sobre isso, de abominações. Homem que se deitar com animal é abominação. É tanta abominação, meu filho, que eu não vou enumerar porque não faz parte da Umbanda falar sobre isso. Nós somos uma religiosidade de libertação, de possibilidade. Se você realmente, meu filho, não quer ter vergonha da sua nudez, não coloque adereço nesse corpo divino que você tem. Não coloque máscara. Não seja aquilo que os outros querem que você seja, mas pelo menos tenta ser você. Se você conseguir ser você, meu filho, eu te garanto que todas as coisas vão voltar e vão convergir num paraíso para você. Eles não precisavam plantar, não precisavam colher, eles não conheciam dor, eles não conheciam nada, nada que fosse ruim. Você, quando veio ao mundo, também não sabia o que era pecado, não sabia o que era certo, o que era errado. Você era feliz, você não tinha consciência de nada. A mãe mandava você sorrir, você sorria. Você sorria por qualquer coisa, porque a inocência estava em você. E até mesmo quando você chorava, meu filho, o seu choro era recompensado imediatamente. Hoje tem pessoas que passam mais da metade da vida num choro eterno, reclamando da vida, e não é mais atendido. Não tem mais sentido ser atendido, porque até o choro dele não é um choro verdadeiro. Não fale nada que vá magoar alguém, meu filho. Você tem esse artifício que se chama alma, que é divina, e que não compactua com essas coisas de ofender seu semelhante.
Não minta para ninguém, porque a culpa da mentira é sua. Aceite as pessoas como elas são. E aí, uma vez do acolhimento, eu aceito você, cabe a você trabalhar a pessoa para que ela, não para que você mostre para ela que ela é uma pessoa errada, mas que atitudes que ela tome, que ela tem seguido, muitas vezes não tem sido o correto. E você que já caminhou um caminho de pedra e que já passou por essa dificuldade, comece a dizer, olha, eu já fiz isso outrora e me dei mal. Talvez não sirva para você o exemplo meu, mas eu estou dizendo que algo parecido com isso já passou na minha vida. Ninguém gosta de sentir-se acuado. Animal, quando ele se sente acuado, ele faz o quê? Ele ataca. Lembre que a vida é um rio. Mas se eu pena alguém que está andando comigo, alguém que eu quero que ande comigo, alguém que segue o meu... Parece que está num enrosco danado no rebojo. E daí, deixa, o rebojo vai passar. É só você não se apressar na sua descida rio abaixo. Há tempo de espera, meu filho. As pessoas têm que aprender a ter tempo de espera. Você espera para almoçar, meu filho. Eu nunca vi ninguém ficar tão revoltado. Agora não dá, mas no tempo que era fogão a lenha, estou revoltado, não tem nada para comer, eu vou comer essa brasa aqui que é para poder ir forrando o estômago. Ninguém faz essa sandice. Você pode estar com fome, meu filho. Se você tentar ir lá na panela pegar alguma coisa da sua mãe, no máximo que você vai conseguir é um tapa na mão. Tira a mão daí que não está pronto, não é assim? Você já parou para pensar quantos tapas na mão você está levando da espiritualidade de Deus? Porque você está querendo apressar as coisas? Tenha paciência, isso é bíblico, meu filho. Paciência. Debaixo do sol há tempo para tudo. Faça isso enquanto você tem tempo e é permitido. Porque senão você vai ouvir o texto bíblico bem aqui, ó, falando para você. Então o Senhor Deus abriu seus olhos e eles tiveram vergonha da sua nudez. Não espere, meu filho, Deus abrir teu olho e mostrar para você aquilo que você tem escondido dos outros. Seja um livro aberto. Seja um livro aberto. Deixe que as pessoas espiem a história que você está escrevendo na sua vida. Não há problema nenhum. Mas deixe que elas só espiem. Não deixe que elas façam borrões na sua história. Não permita que elas se intrometam e digam para você se você tem que escrever com letra maiúscula ou minúscula o seu futuro, a sua alegria. A alegria é alegria na letra maiúscula, como é alegria na letra minúscula. A alegria é alegria nas caixas altas, como é alegria nas caixas baixas. Alegria é alegria. As pessoas são cometidas, meu filho, de possessões espirituais a todo momento. Você já viu que às vezes você se ira por algum momento com alguma coisa, ou diz alguma coisa, e logo no minuto seguinte se arrepende e fala, mas eu não queria nem dizer isso, por que é que eu disse? Não foi você, meu filho. Aquilo não foi você, você permitiu que alguma espiritualidade com um pensamento muito baixo e acostumado com aquela zona de pensamento que você está naquele momento, adentre no seu corpo. O corpo do ser humano é extremamente vulnerável a espíritos maléficos. E tem pessoas que passam, e isso o kardecismo tem vivenciado, tem narrado em seus livros, pessoas que passam boa parte da sua vida possuídos sem saber. Possuídos sem saber, meu filho, é perigosíssimo isso. É uma dupla personalidade, não é um espírito obsessor que toma o seu corpo, a sua mente e começa a fazer de você um escravo do prazer dele. Você já pensou que triste? Quando você for embora e descobrir que você já tinha ido, só não tinham te avisado? Alguém tomou seu corpo? Vou voltar a fazer a pergunta que eu fiz no início. Quanto tempo faz que alguém viu o teu verdadeiro sorriso? Quanto tempo faz que alguém, ao olhar nos seus olhos, enxergou verdadeiramente quem você é? Quanto tempo faz que alguém não ouve da sua boca alguma coisa boa que o teu coração teve vontade de dizer e que não permitiu que a mente manipulasse? A maior manipulação da mente hoje está no amor. É por isso que as pessoas não sabem mais o que é esse sentimento. O amor hoje se tornou condicionamento de toma lá, dá cá.
E o amor não é isso. As pessoas dizem, eu amo a Deus. Mas quem ama não mente, não fere, não magoa. O amor é uma coisa extremamente limpa, cristalina, totalmente livre de impureza. Quando você olha para alguém e tem o desejo de dizer, eu te amo, meu filho, você está contaminando aquele sentimento. Está contaminando ele, porque a tua mente já vai trazer interesses por trás dessa simples frase. E quer ver como é grave? Quando você vem a um templo, ou quando você acende uma vela, ou quando você faz uma prece, ou quando você lê um texto bíblico, e quando você manifesta um desejo a Deus, cuidado para que ele não tenha vício, porque às vezes não é nem você, a sua alma que está invocando a Deus naquele momento, é um obsessor que está usando do canal aberto entre você e o Criador para tirar vantagem. E Deus mandou eu perguntar para vocês essa noite várias vezes: quanto tempo faz que você deu o teu sorriso original para alguém? Quanto tempo faz que você abraçou verdadeiramente porque você sentiu vontade de abraçar? Espontaneamente, sem forçar. Quanto tempo faz que você realmente parou para ouvir o que o outro ou a outra tem a dizer para você de verdade? Você estava aberto para ouvir. Porque ouvir, meu filho, talvez seja uma das maiores dádivas que alguém pode ter. O ouvir. As pessoas não costumam e não gostam de ouvir. Quando alguém começa a narrar algo triste, a pessoa interrompe. Ó, isso eu já sei. Larga a mão disso, para com isso, deixa disso. Mas quando alguém vem na narrativa proativa para ele, olha, eu estou pensando seriamente em deixar, quando fala deixar alguma coisa para você, vai e fala, eu sou todo ouvido. Deus também se porta dessa maneira com vocês. Quando você tem algo a dar, Deus para ouvir. Quando você tem algo dentro de você que é verdadeiro, você não precisa demonstrar a ninguém. Aquelas pessoas que realmente procuram aquilo que você possui, percebe à distância. Já viu pessoa chata, meu filho, que chega num ambiente e parece que está e consegue contaminar o ambiente? A conversa está, o sorriso daqui, o sorriso para lá, de repente a pessoa chega, parece que chegou alguém que fez necessidades fisiológicas na calça, sai todo mundo de perto. O ser humano é sociável. Você já parou para observar que de vez em quando seu parceiro ou sua parceira, seu amigo fala, você podia deixar um pouquinho a sós? Eu estou precisando de um tempo para eu ficar só. Isso é uma rejeição. Isso é uma rejeição. Olha, eu não quero falar com ninguém. Meu filho, tem tanta coisa para ser dito. Tem tanta coisa que merece ser ouvido, tem tanta coisa que precisa ser resolvido, tem tanta coisa, meu filho, que não precisava estar acontecendo. E só está acontecendo porque você permitiu. Só está acontecendo porque você providenciou meios de maneira para que isso acontecesse na sua vida e na dos outros. Lembre-se, se você causar confusão no mar, a revolta do mar não será só para aquele que provoca, será para todos. Quando você desequilibrar alguém emocionalmente ou até materialmente, você também haverá de sofrer as consequências das vibrações negativas disso. Está vendo quando uma palestra puxa vocês para hoje, para ser original, busca vocês lá para o princípio, para o divino? Vocês parecem que, eu estou olhando para a plateia, parece que a plateia está começando a entrar em transe, está ficando assim, ó. Daqui a pouco eu vou embora e volto na próxima quinta para estralar o dedo e acordar vocês. Porque é uma viagem. Eu cheguei essa noite no templo com essa disposição de trazer vocês de volta à originalidade. Sabe para onde? Tirar vocês dessa vida barulhenta e levar vocês de volta ao princípio, à presença do divino. Deus fala no silêncio e fala. Como fala no silêncio? E os filhos dele só sabem falar os berros. Eu vou terminar contando uma coisinha aqui, ó. Um sábio, sentado ao pendre da sua varanda, observara um ourive que morava na frente da sua casa. E toda vez que esse homem saía para ir ao mercado, ia alguma coisa, ele fechava os vários cadeados, porque tinha ouro lá dentro. Esse sábio que estava lendo o livro identificou essa dificuldade nele.
essa dependência de fechar os cadeados. E um dia, quando eles saíram pelo portão, o sábio disse: está tudo bem com o senhor? Ele já havia caminhado um pouco já. O senhor conferiu o cadeado? Ele virou num pé para trás e voltou lá. Conferiu todos os cadeados. O sábio levantou-se e foi ao mercado, nesse inteirinho. Quando o homem chegou ao mercado, o sábio olhou para ele e disse: você é por aqui? Eu vim fazer umas compras. Mas você conferiu seus cadeados? O homem esqueceu das compras e voltou imediatamente para conferir os cadeados. O homem foi banhar-se no rio, que era indiano, e deparou-se lá com o sábio. O sábio disse: você também toma banho? Sim, eu tomo banho. Ele estava começando o banho todo ensaboado. E o sábio disse a ele: mas você conferiu seus cadeados? Ele abandonou imediatamente, saiu todo molhado do jeito que estava e voltou para... Uma bela manhã, o sábio estava na estação de trem e ele viu que o homem, o ourive, estava vindo, se dirigindo para pegar o trem, comprou o bilhete. Quando estava para tomar o trem, o sábio disse a ele: tudo bem, vai viajar, vou, mas você conferiu seus cadeados? O homem entrou em desespero, rasgou o bilhete e voltou, porque não ia dar tempo de voltar a pegar o trem, que o trem saía no horário exato, e ele voltou e perdeu o trem. Só que as pessoas do povoado começaram a observar e começaram a fazer disso o que? Piada. Então, onde quer que ele fosse, até as crianças já perguntavam: o senhor conferiu seus cadeados? A vida desse homem tornou-se uma loucura. Ele enlouqueceu, ele não podia mais sair onde ele fosse. Conta a história que até os animais olhavam para ele já imaginava que o animal estava querendo mandar um sinal para ele: você conferiu seus cadeados antes de sair de casa? E ele foi conversar com o pai desse jovem sábio e falou: seu filho me causou um grande problema. Eu vim aqui, se o senhor não fazer uma correção nele, farei eu pessoalmente. O homem disse: mas o que meu filho fez de tão grave? Olha, está uma loucura, eu não posso mais sair de casa, porque quando eu saio, até eu agora, já sem que ninguém me fale, eu volto, porque eu estou com isso na cabeça, que eu não conferi os cadeados. Não sei se conferi ou deixei de conferir. E o pai chamou o menino e disse para ele: o vizinho aí, ó, está querendo falar com você, está muito bravo com você. E o sábio disse a ele: o que foi que eu te fiz? Ele disse: você me fez um grande mal, a cidade inteira agora não para de me perguntar se eu fechei meus cadeados. E o sábio disse para ele: e você não é capaz de entender o tamanho da minha compaixão? Se você for compaixão, você faz a cidade inteira ficar com essa loucura de que eu fechei meus cadeados ou não, se eu conferi ou não. Ele falou: não, você não está dando valor. O quanto foi difícil para ir até o mercado para avisar o senhor que o senhor não tinha conferido seus cadeados? Eu estou querendo ser parceiro do senhor, o senhor está tomando banho, eu fui lá, vai que o senhor tivesse esquecido, então lembrei. Será que o senhor conferiu seus cadeados? Moral da história: eu tenho uma leve impressão que a humanidade está fazendo essa loucura. Não consegue nada na vida porque sempre volta para ver se conseguiu realmente trancafiar aquilo que tem valor por trás de cadeado. Eu acho que toda vez, meu filho, que a espiritualidade tenta te ajudar, te mostrar a luz, toda vez que a espiritualidade tenta libertar você desses medos tolo, tenta tirar essas máscaras de vocês, eu acho que vocês vão lá e batem e conferem, ver se o cadeado está bem preso a vocês. Rompa com isso. Rompa. Isso é coisa da mente. Os cadeados estão seguros, sim. Estão seguros. Você os fechou há muito tempo, quando você deixou de lado a sua essência do divino. Você é um Deus, meu filho. Você é divino. Você provém de uma coisa divina, que não perdeu nada do seu poder, da sua força, da sua sabedoria com o passar dos tempos, e que continua fazendo maravilhas. O ser humano é o único ser que consegue acabar e destruir, sem nenhuma razão aparente, seu próprio habitat. Em todo lugar do mundo não há ser no universo que faça a sandice que o ser humano faz com o seu próprio planeta: destruir o seu próprio lar. Já que
a multidão está cega e está fazendo isso, destruindo o próprio lar, que nem pertence a eles, faça uma coisa você mesmo, filho. Você é responsável pelo lar onde Deus habita, seu coração e o interior da sua alma. Pelo menos isso, meu filho, mantenha. Pelo menos isso conserve. Deus quer voltar a todo momento para dentro da sua casa, mas Ele não consegue voltar, porque a cada momento que Ele vem à sua porta, a casa que Ele deixou de um jeito está de outro. A face que Ele fez verdadeira e única não é ela que está ali. Há uma falsidade por trás, há uma mentira por trás, há um engano por trás. Deus reconhece a porta aberta quando Ele vê num sorriso sinceridade. Deus reconhece o caminho de volta ao seu descanso, que é o seu interior e que vem trazendo coisas que você necessita para te preencher, quando Ele olha para você e reconhece a criatura que Ele fez como imagem e semelhança dEle. Deus não se reconhece na cara do profano. Deus só se reconhece quando resplandece na sua face a sua originalidade. Deixe de ser falso consigo mesmo. Não permita que ninguém coloque em você nenhum cadeado. Abra todos. Abra a janela da sua alma. Não há necessidade de ter cadeado na sua vida, porque quem tem Deus no coração não teme ninguém. Aquele que Deus é com ele, não há de ter medo de nada. E se Deus é contigo, você e Deus é a maioria. Nunca esqueça disso.